foi Marechal Deodoro. O alagoano Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, e morreu aos 65 anos em 23 de agosto de 1892 na Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Marechal Deodoro da Fonseca liderou as tropas que destituíram Dom Pedro II do trono brasileiro e proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Por causa dessa liderança, Deodoro tornou-se então o primeiro presidente do Brasil. O governo de Marechal Manoel Deodoro da Fonseca iniciou-se com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, no qual se dividiu em duas fases, sendo elas o governo provisório, que ocorreu de 1889 até 1891, e governo constitucional no ano de 1891. O primeiro ato do governo provisório de Marechal Deodoro foi o estabelecimento do caráter federativo do Estado brasileiro. O anterior Império do Brasil passou a chamar-se de Estados Unidos do Brasil. A elevação das províncias à categoria de estados, a adoção do federalismo e a própria designação de Estados Unidos, adotada para o país, foram características que aproximaram a nova República Brasileira aos Estados Unidos da América do Norte. A etapa provisória do governo Deodoro foi empenhada, principalmente, em reestruturar as instâncias políticas, administrativas e os símbolos nacionais. O primeiro símbolo nacional a ser modificado foi a bandeira. Substituiu-se o escudo imperial pelo Cruzeiro do Sul e pela inscrição positivista Ordem e Progresso. As principais características e ações do governo provisório foram: banimento da família real, desinstalação das instituições políticas imperiais, decretou-se a separação entre Estado e Igreja, instituiu-se o casamento civil, convocação de eleições para a formação da Assembleia Constituinte, que iria elaborar a primeira Constituição Republicana do Brasil. Na política econômica, foi voltada para o desenvolvimento industrial do país. Implantada pelo ministro Rui Barbosa, baseou-se no favorecimento à abertura de empresas, emissão de moedas e protecionismo alfandegário. Porém, essas medidas não deram certo e com isso gerou uma crise econômica, conhecida como encilhamento. O objetivo do governo provisório era angariar recursos para o financiamento da industrialização e da agricultura, munindo o mercado de moeda, para atender às necessidades surgidas com o fim do escravismo e a adoção do trabalho assalariado. O governo constitucional ocorreu quando Marechal Deodoro, ao perder apoio do seu mandato, buscou a colaboração dos políticos do antigo Partido Conservador do Império para reorganizar o governo. Sendo assim, tendo uma aproximação do Barão de Lucena, com a finalidade de recuperar economicamente o país, e passou a ser indevidamente acusado de ser um restaurador da monarquia. E em 25 de fevereiro de 1891, Marechal Deodoro foi reeleito indiretamente à presidência, apesar de ter se tornado impopular. O seu mandato constitucional de Marechal Deodoro durou apenas 9 meses, iniciando em 26 de fevereiro de 1891 a 23 de novembro de 1891. O mesmo foi marcado pela instabilidade política, acerrada com a proposição do Congresso de uma lei de responsabilidade fiscal, sendo ela a lei que ameaçava a continuidade do governo, que passava por problemas econômicos. Com isso, Marechal Deodoro decretou o fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891, além da prisão de opositores políticos e a decretação do estado de sítio. E lançou um manifesto aos brasileiros justificando a necessidade de fortalecimento do poder executivo da União. E com o agravamento da crise política e econômica, greve dos ferroviários e a ameaça da Marinha de bombardear a capital, Deodoro da Fonseca renuncia em novembro de 1891, assumindo então em seu lugar o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever e ativar as notificações para não perder novos vídeos.